Alô, gente. Tem que pausar aqui, que o Maurício fez um spamou os leque aqui. Spamou. Aí o Thomas ainda mandou assim: cara, tem que tirar o som do Swag. Ainda tomei os aqui. Por causa do Maurício, como sempre. Gente, como é que vocês estão hoje? Estão animados? Estão animados? Hoje a gente vai falar sobre materialização, que é uma coisa muito legal de se ter, porque... Como, assim, tá ali a animação, né? Como é que a gente passa agora pra efeito sonoro? Como é que a gente passa agora pro negócio? E aí eu pensei bastante, assim, tive algumas ideias que eu anotei e tal. E hoje eu tava escolhendo só um vídeo pra gente poder fazer esse exercício de materialização, que eu acho muito legal. Inclusive, se vocês quiserem depois fazer em casa e fazer com calma e tudo mais. Enfim, gente, vamos lá. Vamos começar hoje. Talvez hoje seja até um pouco mais curto, porque a gente vai falar muito de materialização. Eu queria deixar isso num dia separado, porque eu acho que é importante pra se a gente tiver dúvida. Que tava no YouTube. Se a gente tiver dúvida, todas essas coisas assim. Se eu tomar multa, nem vai ser porque eu vazei uma informação, né? Só por desatenção mesmo. Vazar informação? Não, a Dani não vaza, não. Ela só é desatenta. Faz pior do que vazar uma informação. Então, vamos lá. Passando aqui de novo, pra quem não viu, eu sou a Dani, eu sou sound designer, sou pianista, mãe de gatos, gosto muito de game design, e eu trabalhei em alguns jogos como Super Megabots, Moonleap, Wirewalk e a Shanna Peach. Inclusive, hoje eu estava conversando com o desenvolvedor do Moonleap. Parece que teremos coisas do Moonleap no BGS? Talvez. Se tivermos, vai ser muito legal. E se tivermos, talvez eu esteja lá. Se não tivermos, eu não estarei lá. Porque eu não quero. Mas vamos lá. O que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar de mão na massa. A Pax começa logo menos. Maurício, a Pax não é do Brasil. Hoje a gente vai falar sobre materialização, detalhamento, cobertura, layering, sonorizando só com os. A gente vai ver tudo isso. Se vocês não sabem o que é, vocês vão aprender tudo até o final dessa aula. E layering é uma coisa muito legal. A gente já viu nas outras duas aulas, no primeiro dia e no segundo dia, mais ou menos, como é que funciona. Mas hoje eu queria mostrar pra vocês um pouquinho mais de como a gente pensa isso, o que pode dar errado, o que pode dar certo. Alguns mitos, vamos dizer assim, alguns mitos que as pessoas têm sobre layering também. Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre materialização. O que é materialização? Quando a gente pega um som, né? Quando a gente pega uma animação para poder fazer essa animação e tudo mais, vocês concordam comigo que esse som está só na nossa cabeça. Ele está só no mundo das ideias, muito longe do que da diferença que a gente vai ter de realmente fazer ele ser escutado. Do mesmo jeito que uma música, quando a gente tem uma música na nossa cabeça, ela existe na nossa cabeça. Pra gente poder passar pra outra pessoa o que tá acontecendo, o arranjo, passar as notas, passar o ritmo, passar os instrumentos, a gente tem que começar a fazer essa música acontecer. Como muitas pessoas fazem isso, por exemplo, fazendo um rascunho. Então, faz ali um rascunho no piano, por exemplo, que é um instrumento bem poderoso para fazer isso, porque ele tem um grande range de notas e escalas e frequências. Então, às vezes, a pessoa vai lá, faz um arranjinho no piano, né, já mostra mais ou menos como é que vai ficar um pouquinho, né, o arranjo da música. Tem gente, como eu, às vezes, eu tenho uma melodia na minha cabeça. Eu sou uma pessoa que gosta muito de melodias. Eu vou e canto a melodia, e aí eu gravo. É que eu não tenho aqui. Não tenho aqui. E tá sempre desafinado, mas eu vou e gravo eu cantando, porque às vezes eu estou, sei lá, deitada na cama, tomando banho, penso, essa melodia vai ser ótima, aquele negócio que eu tô fazendo. Então, vou e gravo e tal. Tem gente que gosta de escrever numa partitura, né, fazer um mock-up rapidinho num programa e tal. Isso é uma técnica de materialização musical, porque a gente tá pegando uma coisa que não existe, e só existe na nossa cabeça. E aí a gente pega e coloca isso de uma maneira mais material, né? Porque, tipo, som é uma coisa que a gente não vê muito como uma coisa palpável, né? Mas um pouquinho mais palpável, pelo menos. Na alquimia, materialização é um processo que ocorre na transmutação de dois ou mais elementos.
Exatamente. No caso, esses elementos são bip, bop e boom. Desculpa, tô indo na minha própria piada. Enfim, a materialização do sound design, ela acontece da mesma coisa. A gente tem ali uma animação, ela não tem som. Ela não tem como a gente passar isso para as outras pessoas. Então, como que a gente vai fazer esse processo de não ter som para ter som? Ah, eu vou pegar os sons e vou tacar lá? Não é desse jeito. Como eu já falei várias vezes, a gente não é um separador de sons. Nós somos sound designer. Então não adianta nada, você só pegar o som e tacar lá. Tem muitas coisas que a gente tem que pensar, que a gente já viu aqui. Uma delas é como você vai materializar isso. Como que você decidiu fazer isso. Cada pessoa tem um jeito de fazer. Então não tem jeito certo, nem tem jeito errado. E eu vou dar, sei lá, alguns exemplos. E se vocês verem algum desses exemplos e falar assim, nossa, Dani, eu faço de outra maneira. Coloca aí no chat também, que aí vai ser bom pra todo mundo saber. Então vamos lá. Coisas que podem ser úteis para materializar. Primeiro, eu acho que isso é muito importante. Isso eu acho que as pessoas deveriam fazer mesmo. Que é imaginar o som na sua cabeça antes mesmo de você começar a fazer. Abriu a animação, qual o som que faz na sua cabeça? O que você imagina ali? Porque se você não imaginar nada, aí vai ser difícil de fazer o negócio acontecer. Então, eu acho que o mais importante é ver aquela animação, olha ali mais ou menos, o que te passa essa animação, né? Tenta ver as coisas assim, ver ela algumas vezes. Tem animação que, tipo, eu fico revendo. Porque às vezes é um detalhezinho que passa e tal, mas eu também gosto de jogar no programa pra poder olhar os frames direitinho. Mas olha ela em tempo normal, antes de jogar no programa, escuta, né? Mas, tipo assim, vê o vídeo, ou vê se é um GIF, ou sei lá o quê. Abre e vê o que você acha, o que você pensa, o que ela te passa, o que você pode ter de ideias para aquilo. Essa é uma coisa muito interessante de fazer, porque se você não imagina nada, o que é possível, já aconteceu comigo, acho que já aconteceu com muitas pessoas. Se você não conseguir pensar em nada, a gente vai ter que tentar outras coisas também. Outra técnica que pode ser... Técnica, né? Outra forma que pode ser legal é você buscar referências também. Então, assim, por exemplo, você tem que fazer um som de um campo de força. E aí você não sabe como, por exemplo, soaria um campo de força. Você pode simplesmente abrir um jogo que você saiba que tem, ou que você acha que tem um campo de força, e buscar isso. Então, por exemplo, eu acho que no Halo deve ter um campo de força. Eu acho que... Deixa eu ver. Eu acho que no Overwatch deve ter um campo de força. Então, você pode buscar essas referências também, né? Pra ver o que é. Então, tipo assim, um som de carro. Você pode buscar coisas do Forza, pode buscar coisas de sons assim, pra ter uma ideia. Nem é pra seguir essa referência, não, mas pra ter uma ideia de como soa. Vou dar um exemplo pra vocês. Quando eu comecei na Shana Pitch, a Amy queria que eu fizesse uns negócios que era de umas ferramentas, assim. E eram umas ferramentas de carro que eu nunca tinha visto na vida. Minha mãe nunca teve carro. Então, assim, eu sou a criança que não anda de carro. Que nunca andou de carro. Não, nunca anda, mas que quase nunca anda de carro, né? Então, assim, eu não sei como as coisas de carro soam. Eu sei lá, o som normal, né? Que nem, tipo, porta, mas, tipo, ferramenta de carro, eu não faço a menor ideia o que faz. Então, eu tive que buscar as ferramentas e eu ficava vendo vídeo no YouTube do tipo assim, como consertar uma bateria, pra eu tentar ouvir o que uma bateria faz. Ou então, quando colocando, tinha um que era muito bom, que era, tipo assim, consertando carro ASMR. E aí eu fiquei um dia todo só ouvindo som de carro. Eu conversei isso com ela, inclusive ela disse que foi útil. Eu tenho uma dúvida, pro Reels a gente abre o vídeo na DAW e edita, mas e quando só tem o sprite sheet? Sem a animação? É isso? Pra mim é difícil começar se eu não tenho arte ou esboço pra saber que combina com a arte. Cara, eu detesto fazer coisas... São pra coisas que não estão animadas. E eu não gosto. Eu não gosto. Mas às vezes é necessário. Aí tem umas coisas que às vezes fazem sentido. Sei lá, você pode pedir pra pessoa uma arte. Já fiz muito assim, uma arte, não sei o quê. Mas você deixa bem claro pro cliente que assim, se ele animar aquela bosta depois, existe uma chance de que não vai ficar sincado. E que provavelmente você vai ter que refazer o som. Nem sempre vai ter animação. Né? Muitas vezes não tem animação. Então, você pode só falar com o cliente assim, a gente pode fazer esse daqui, que eu acho que é mais simples, que você acha que não vai ter um sync muito grande da coisa.
Principalmente só de UI, assim, às vezes é mais fácil, porque às vezes é só um hover, um coisinha assim, se pergunta pra ele se vai ter alguma coisa. Mas você fala pra ele, assim, ó, se eu não tiver animação, a sincronização do negócio não vai rolar. Eu posso até tentar aqui, mas a gente vai ter que mexer depois. Se eu posso, se você fizer bosta, vai ficar bosta. Bosta, exatamente. Eu realmente detesto fazer para coisas que não tem animação. Realmente detesto. Mas eu já fiz pra algumas, até na China Pitch, inclusive. E é isso, entendeu? Tipo, coisas às vezes que era tipo assim, que não tem animação no jogo. Tipo assim, ó, se você tem que equipar um equipamento. Equipar uma ferramenta. Aí tem a ferramenta, aí tem a de você pegando, equipando e desequipando. E aí tem uma que você não pode equipar, só que não tem absolutamente nada na tela que te diga, não pode equipar. E aí você vai ter que imaginar e você vai ter que fazer alguma coisa com isso, né? Você vai ter que dar o seu jeito ali. Mas eu acho sempre legal deixar bem claro pra pessoa. É porque, tipo assim, a Shona Pitch, obviamente, ele já sabe. Todo mundo ali trabalha com áudio, todo mundo já sabe disso. Se vai mudar a animação depois, vai mudar o som. Inclusive, já tiveram sons que já mudaram a animação e a gente teve que fazer outro som. E é isso, a gente teve que ajeitar ali. E tudo mais. Foram poucos casos, mas aconteceram. Mas, principalmente se você tá trabalhando com um cliente, assim, deixa bem claro, ó, eu posso fazer disso daqui. E tipo assim, se tiver coisas que você vê que não vai dar pra fazer, deixa bem claro que não dá pra fazer, entendeu? Tipo, a animação é um som pro boneco morrendo e tal. Ah, mas aí vai ser o quê? Vai ser animado? Vai. Ah, mas olha só, vou te mandar uma imagem. Tipo, esse bicho vai fazer 50 milhões de coisas, são infinitas possibilidades. Então eu acho que se você acha que não dá pra fazer, fala com a pessoa. Uma hora ela vai ter que fazer aquela animação, né? Uma hora aquela animação vai ter que ficar pronta. E aí vocês conversam. Mas eu não gosto. Mas quando não tem, também pede o máximo de informação, entendeu? Isso é assim, funciona como, que não sei o que, papapá. Se mandassem uma imagem, eu ia mandar a voz cortada. Imagina. Você manda. Você tem alguma dica pra dar quando tem que fazer sound design quando o prazo é curto? Estava pensando, por exemplo, no caso de Game Jam, que isso não ter animação é bem comum. Sim, com toda certeza. Eu acho que assim, Game Jam é um caso onde você pode ser muito flexível quanto a isso, porque está todo mundo correndo. Não é que a pessoa não tá te entregando a animação porque ela é desorganizada. Então eu acho que é um nível de perdão maior, assim. Eu acho que quando você tá fazendo sound design e o seu prazo é curto, é sempre legal focar nas coisas principais que você tem que fazer. Então, tipo assim, numa Game Jam, né? Vai fazendo os seus principais, se faltou alguma coisa por causa do tempo, ou por causa porque não teve animação, ou porque não implementou, é normal. Mas depois continua, tipo assim, trabalha o jogo pra pelo menos ficar uma coisinha polida pra galera que vai ouvir depois. Mas quando é um cliente, alguma coisa assim, ninguém é obrigado a fazer num prazo de 2 dias, sabe? Porque tem muita gente que é assim, acho que principalmente desenvolvedores mais inexperientes, que acham que você vai conseguir fazer 10 músicas e 30 efeitos sonoros, sei lá, 30 efeitos sonoros, sei lá, 250 efeitos sonoros em uma semana. E isso não vai rolar. Ou tipo em um mês, sabe? Isso não vai rolar. É sempre melhor que você dê o prazo a mais do seu trabalho, pra que você não para que você entregue tudo certinho e deixe claro pra pessoa, olha, é por causa disso, isso, isso e isso. Até porque quando um cliente te contrata, ele está contratando seu trabalho. Ele não está contratando 24 horas do seu tempo, sabe? Não é uma diária. Não é uma diária de sound designer. Então, assim, não é assim, eu te contrato agora, então daqui a 2 dias dá certo sim. Porque se você demora 1 hora para fazer cada efeitos sonoros, tem 12 horas de trabalho aí. Não, você vai trabalhar nele o tempo que você estipula. Não é ele que estipula qual é o tempo que você vai trabalhar, quando você vai trabalhar. Vocês meio que chegam a um acordo assim, e se você vê que é ridículo o prazo, e que não vai dar bom, cara, não faça. Sério, essas pessoas são as pessoas mais complicadas. Quando eu topei fazer trabalho pra pessoa assim, eu me arrependi. É sempre assim. O cliente que quer tudo na hora, que não respeita o seu tempo, o seu trabalho, e que quer te pagar bem menos do que o que você pediu, ou tipo, fica reclamando muito de preço quando já tá barato, alguma coisa assim, essas pessoas são um inferno. Porque você olha e fala assim, tudo bem, eu vou conseguir fazer um negócio aqui rapidinho e vai dar bom. Mas não vai dar bom, não vai dar bom. Porque essa pessoa vai pensar assim, eu paguei esse sound design, então agora eu vou fazer meu dinheiro valer. E vai fazer da sua vida um inferno. Então, assim, eu acho que às vezes, tipo, quando a gente tá começando, a gente se mete muito em furada. Eu já me meti em muitas furadas. Muitas furadas. Me meti em muitas furadas, mas já trabalhei com muita gente idiota. E muita gente que sem noção também.
Mas eu acho legal aprender assim. A gente às vezes acaba meio que se ferrando, né? Mas aí você se ferra o menos possível. E tipo, claro que quando a gente tá começando, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de experiência, a gente precisa de um monte de coisa. Então algumas coisas a gente topa. Mas você topa sabendo. Você topa sabendo que você está na desvantagem ali, sabe? Tipo, não pensa que isso é normal, porque aí é o problema, porque alguma hora você vai ter que dizer não pra essas pessoas. Tudo bem que não seja agora. Talvez você queira fazer isso, mas não faça o próximo. Mas não faça disso um coisa. Porque essas pessoas que não te respeitam agora, que você está começando, elas nunca vão te respeitar. Porque elas só respeitam pessoas que estão acima, em cima delas. Então, em cima acima delas. Então, eu acho que é importante, assim, quando vocês veem que o cliente tá dando muito problema, mano, não tem medo de só chegar e falar com a pessoa, olha, eu entendo, mas eu infelizmente não posso mais trabalhar com você, ou qualquer coisa assim. Ou então, você tá falando assim, mas esse preço tá muito caro. Eu não sei quem pode... Dane-se, você não é todo mundo, como dizia sua mãe. Você não é todo mundo. Se todo mundo faz por R$ 150, você não é todo mundo, você não faz. Então, eu acho importante. Se vocês se meterem em furadas são normais, furadas acontecem. Se vocês quiserem se meterem nessas furadas, se metam, mas tenham noção que são furadas, pra que vocês próprios se deem o valor, entendeu? Porque senão sempre vai ter alguém que vai se aproveitar de você. Se não vai ser esse cliente, vai ser algum outro que vai parecer que está ali te dando uma ótima oportunidade e gente, na moral mesmo, quando as pessoas falam assim, vão contratar vocês e falam, uma oportunidade, corre. Essas pessoas são tudo erradas. Então, oportunidade nada, estão te pagando para fazer um trabalho, não é oportunidade. Você tá dando oportunidade delas de ter o seu som no jogo. Enfim, essa foi minha thread aqui. Eu fico irritada com essas coisas. E sinceramente, gente, se vocês um dia tiverem dúvida se estão cobrando pouco, se o cliente é babaca, se tá errado, pergunta pra mim. Me manda mensagem no Instagram. Porque vocês imaginam que quando a gente tá como a gente tá na comunidade de Game Audio, quando vocês começam a cobrar muito mais barato que as outras pessoas, além de você, ou estão aceitando, né, lidar com esses clientes que querem, né, tipo, querem tudo na mão, querem pra ontem e querem pagar pouco, né? Quando a gente tá lidando com essas pessoas e a gente tá aceitando isso, a gente tá piorando a comunidade, a gente não tá só se prejudicando. Por isso eu acho que tem uma responsabilidade muito grande no que a gente faz. Porque se você começar a cobrar... Tipo assim, tá todo mundo cobrando 400. E aí você cobra 100, ou duas pessoas cobram 100... As outras pessoas vão querer cobrar 100 também. Porque elas vão falar assim, pô, eu não tô conseguindo trabalhar com 400 e tá todo mundo cobrando 100. Talvez eu esteja cobrando caro demais. E aí o que acontece? A gente sucateia uma área de game out que já está meio sucateada aqui no Brasil. E a gente acaba, todo mundo se prejudica com isso, entendeu? Então o legal mesmo é poder falar com esses clientes assim, olha, eu entendo que você... Gente, às vezes as pessoas não têm dinheiro. Eu juro, às vezes as pessoas não têm dinheiro. Eu entendo que você não tem dinheiro, mas eu não posso fazer esse trabalho pra você. Esse é o valor do meu trabalho. E é isso, sabe? Não tem o que fazer. Esse é o valor do meu trabalho. Vai ter gente que vai aceitar de boa, vai ter gente que não vai aceitar de boa. Eu, por exemplo, teve uma época que eu trabalhei fazendo muita intro e outro de podcast. E uma pessoa tinha me recomendado. E essa pessoa... esse cliente entrou em contato comigo e falou assim, eu gostei muito do seu trabalho e tal pessoa me recomendou, te recomendou pra mim, eu queria que você me passasse os valores. E aí eu passei os valores pra essa pessoa, e aí essa pessoa falou assim, olha, eu quero ser sincero com você, o seu valor tá bem acima do que a outra pessoa tinha me passado, o que eu não tenho problema com isso, eu não entendo muito essa questão de valor, por isso que eu tô te perguntando, eu tenho certeza que o seu trabalho merece isso, eu gosto muito do seu trabalho, mas eu acho que eu não vou poder
pagar isso, né? E, tipo assim, cara, a pessoa foi tão fofa comigo, o projeto dela era tão legal, ela explicou do podcast, que o podcast era um projeto pessoal, não era, tipo, era uma coisa que está ganhando dinheiro. E aí eu falei assim, mano, eu vou cobrar menos das pessoas porque eu gostei de trabalhar com ela. E foi uma ótima experiência. Eu não tive que fazer tudo em uma semana, tipo, a gente combinou uns prazos super longos e super confortáveis pra mim, sabe? Pra gente poder fazer um bom trabalho. Essa pessoa tava, inclusive, achando que ia demorar mais ainda, tipo, e os prazos já estavam longos, ela achava que ia demorar mais ainda. Então, eu falei assim, não, eu vou trabalhar com você. E aí, o negócio então a Dani é trouxa porque ela trabalhou por um valor menor do que ela gostaria de receber. Ah, sim, pode-se dizer desse jeito. Mas eu gostei de trabalhar, eu sabia que eu estava cobrando a menos. Eu deixei a pessoa bem clara também, de que eu iria cobrar a menos. Mas é porque eu tinha gostado do projeto, eu gostaria de participar e eu achava a atitude da pessoa bonita. Então, assim, o cliente foi legal com você, às vezes você vai ser legal com o cliente. Quando o cliente já chega de babaquice, às vezes eu já falo assim, eu não tô ocupada, não posso, que não sei o quê. Porque tem coisas que a gente não tem que aturar. Nós somos prestadores de serviço. Empresários. Esse foi um oferecimento da Dani Pistola. Clientes babacas. Exatamente. A gente não é uma maquininha de fazer sound design, assim. E eu acho que quanto mais a gente deixa isso claro pros clientes, mais as outras pessoas vão respeitar a gente também. Cara, a partir do momento que eu comecei a falar não pra algumas coisas, eu juro, eu comecei a ganhar mais dinheiro. Eu não sei porquê. Eu não sei se a minha postura mudou. Não sei se as pessoas começaram a fofocar. Eu não sei o que era, mas tipo assim, a partir do momento que eu comecei a recusar umas coisas que eram claramente furadas, eu falei assim, não, eu não vou fazer isso. Começaram a aparecer boas oportunidades também. É aceitável se meter em furado quando nunca se trabalhou na área ainda, ou vale mais a pena ter uma oportunidade boa? Então, tipo, o que acontece, né? Furada meio... Eu acho que assim... Eu não conheço ninguém que nunca não trabalhou numa furada. Porque as furadas vão ter. Porque tem muitas oportunidades que são muito legais. E tem algumas oportunidades que são mais ou menos. Só que assim, quando a gente não tem experiência, a gente não tá cliente, a gente tá precisando de dinheiro, a gente começa a aceitar essas oportunidades mais ou menos. Eu acho que assim, você colocar na balança o quanto você vai perder se ferrar ali, né? Porque às vezes, com uma coisa ou outra, você consegue ganhar de forma diferente, por exemplo. Vou te dar um exemplo aqui. Eu acho... o Maurício até falou que pode mandar mensagem pra ele também, tá, gente? Então mandem. Porque o Maurício vai chegar e vai falar assim, por esse valor, eu nem ligo o meu computador. Eu acho que, assim, com algumas coisas, por exemplo, efeitos sonoros, eu acho que é mais útil. Vou falar aqui, mais útil vocês treinarem redesign dia após dia, ficarem realmente bons nisso e poderem mostrar que vocês ficaram realmente bons nisso, do que trabalhar em um monte de jogo com animação tosca e pra ganhar R$10 por efeito sonoro pra poder mostrar que você fez, entendeu? Não, as pessoas que vão saber de verdade vão olhar aquilo e vão falar, não é sério. Sabe? Mas não é nem, às vezes, culpa sua. Que às vezes que, tipo, gente ruim, eles não são ruins só com você. Normalmente eles são ruins com os jogos deles. Os jogos deles também. Então, eu acho que, tipo, vale a pena você pesar, assim, sabe? Eu meti muitas furadas. Gente, meu primeiro emprego foi um revenue share num projeto que eu falei assim, tem um cara aqui, esse cara era meio famosinho. Conhecidinho. Ele é conhecidinho. Ele tem um site, que é um site meio que de games, assim, aí tava contratando umas pessoas pra esse projeto. Eu fiquei super animada, né? Eu mandei meu portfólio, que não sei o quê, e aí ele me chamou. E eu estava muito animada, porque eu falei assim, gente, que legal, meu primeiro trabalho, né, de sound design. Tudo bem que é revenue share, tá, gente? É quando vocês ganham uma parte do negócio. Tudo bem que eu nem conheço pessoas, tô aceitando aqui um revenue share, mas eu vou fazer isso daqui, né? Porque meu primeiro trabalho vai ser bem maneiro, etc e tal. Enfim... O jogo foi lançado, inclusive. Está no Google Play até hoje. Não fui paga um centavo disso, porque o cara era tão virado no capeta que eu saí da equipe. Então, assim, às vezes as coisas parecem uma boa oportunidade e são péssimas. E às vezes... Não, quando parecem péssimas, normalmente são péssimas mesmo. Então, assim, esqueçam o que eu falei. Normalmente, quando parece ruim, é ruim. Mas...
Eu acho que é legal tentar. Eu acho que é legal tentar e tal. Mas fique ciente quando você tá tentando e as pessoas estão te passando pra trás. Porque eu acho que o pior é quando as pessoas te passam pra trás, ainda te vendem que estão te ajudando e falam assim, mas eu tô te dando uma oportunidade. Não faço. Não faço. Já fiz 200 BPMs com acompanhamento de voz e fiz 24 perde por R$150 porque eu não sabia quanto cobrar. Não! A minha primeira música que eu fiz, minha primeira música, de valor, assim, de trabalho, né? Com game áudio, eu cobrei R$300. E a moça falou assim pra mim, nossa, que valor ótimo. E aí eu pensei, droga. E aí eu fiquei triste. Mas assim, foi até uma experiência tranquila. É um projeto que eu gosto. É um projeto que eu gosto até hoje. Mas assim, foi uma furada. Foi também culpa minha, né? Então a pessoa não pode definir o seu preço. Mas eu acho que principalmente quando eu acho que, assim, eu acho que as coisas que vocês têm que ficar atentos, principalmente quando o cliente é desrespeitoso com você, com o seu tempo e com o seu preço. Porque se você chega pra ele e falar assim, cara, eu cobro R$600 por música só, R$800 por música. Eu cobro R$800 por música. Aí a pessoa fala assim, mas isso é muito, hein? Porque eu acho que com 400 daria pra fazer. Mano, aí não. Não precisa nem demitir o cara, porque você não precisa nem aceitar, entendeu? Já passou ali, você fala, não quero. Quando a pessoa começa a colocar o preço no seu trabalho, eu odeio quando as pessoas fazem isso. De vez em quando rola um negócio desse comigo, a pessoa fala assim, mas eu acho que esse valor cobriria. Mano, dane-se, não é você que coloca o preço no meu trabalho, sou eu que coloco o preço no meu trabalho. Você pode aceitar, você pode recusar, você pode até fazer uma contraproposta, mas colocar o preço no meu trabalho você não pode. Então, eu acho que essa é a principal coisa, é a principal coisa que dá pra ficar atento, assim. As pessoas têm que falar de valores. Sim, cara, gente, isso é uma coisa. Aqui no Brasil, isso é muito problemático, assim, porque as pessoas têm medo de falar quanto elas ganham, quanto elas cobram, que não sei o quê. Eu já vi muita gente falando assim, eu não boto valor pra não nivelar o mercado. Só que quando você não bota o valor, você tá nivelando o mercado por baixo. Porque a pessoa nunca vai saber quando ela vai cobrar e provavelmente ela vai cobrar menos. Porque nós somos inseguros e criados para sofrer. Basicamente isso. Então, quando a gente não fala sobre essas coisas de valor e tal, é muito complicado. Porque, por exemplo, nossa, quanto que eu vou saber quanto cobrar? Quando eu cobrei R$300 na minha música, eu achei que eu estava cobrando muito caro. Eu pensei assim, eu não sei, porque eu queria que as pessoas aceitassem, que não sei o quê. Aí eu fui baixando o valor, aí depois aumentei um pouquinho, aí depois baixei um pouquinho. E eu perguntei pra várias pessoas na época, e as pessoas falaram assim, depende, né? Depende de você. Pô, isso não é uma dica boa, cara. Depende do quê, velho? Eu tô te perguntando aqui mais ou menos quanto tu cobra. Quanto eu poderia cobrar? E você fala, depende? Pô, depende, assim... se eu contratar o Hans Zimmer, também depende de quanto vai ser o valor dele. Porra. Então, assim, eu acho que é muito complicado. Eu acho que isso atrapalha muito. Quando eu comecei a trabalhar com efeitos sonoros, assim, eu vi a gente que ganhava, tipo, R$7 por efeitos sonoros, R$12 por efeitos sonoros. Isso é muito baixo, gente. Porque, tipo assim, você para pra pensar... vocês param pra pensar, assim, em questão de... hora trabalhada, né? Então, tipo assim, vamos dizer que vocês fazem um efeito sonoro por 1 hora, né? Em 1 hora vocês fazem um efeito sonoro, o que é uma média boa, talvez seja mais. Então, assim, se você cobrar R$12 o efeito sonoro, vocês vão cobrar R$6 a hora. Isso não dá nem o salário mínimo. Calma aí, quanto que dá isso? Eu já nem sei. Quantas horas as pessoas trabalham por mês? Não sei. É tipo assim, 21 dias vezes 7 horas por dia. Vezes... R$6 a hora, não dá nem R$900. E aí vocês pensam que fazer efeitos sonoros é um trabalho especializado. Então, primeiro que não deveria ganhar menos que o salário mínimo, isso é crime, tá? Primeiramente. Se uma pessoa tá contratando vocês para serem colaboradores e vocês trabalham para elas mensalmente, com hora marcada, com hora no dia... com tudo isso, e vocês são colaboradores, porque vocês são contratados como PJ, isso é crime. E dá processo, inclusive. Então, assim, eu acho que tem muitas coisas que a gente tem que pensar. Hoje em dia, eu acho que, tipo assim, menos de R$25 de efeito sonoro, não tem como. Não importa, tipo assim...
em qual nível você tá. Obviamente, você não vai fazer um mau trabalho, tá, gente? Pelo amor de Deus. Aceitem trabalhos quando vocês sabem fazer o trabalho, por favor. Pra entregar uma coisa direitinho e tal. Mas eu acho que menos que isso, tipo, menos de 25, 20 reais, eu não sei. Eu já vi pessoas muito boas até trabalhando por isso, e isso é um absurdo. Não façam. É isso. Obrigada. Essa foi minha trend. Essa foi minha trend sobre... Essa foi minha trend sobre sound design. É isso. É sobre isso. É sobre isso. Então vamos lá. Estávamos falando referências. Nos perdemos aqui na trend. Na trend de rage. Maurício, fala, Maurício. Bota aí no TTS. Por esse valor eu não ligo meu computador. Ai, obrigada, Lucas. Eu tava mesmo pensando pra trás. Então, a gente eu hablo mesmo. Gente, vocês não conhecem o meme da Belle Belinha? Conheçam, por favor, porque a gente habla mesmo. a ícone da geração Z, que vai na Liberdade. E onde está o banheiro dos não-binários? Perfeito. Enfim, referências. Observar sons do dia a dia é importante também. Uma coisa que eu acho, assim, vocês veem, a minha cabeça é pirada. Ontem a gente tava falando sobre passo, né? E aí eu falei assim, eu gosto muito de sons de passo, que não sei o que, eu sempre gostei, aquele ploft, assim, do salto batendo, né? Tipo, em pedra, em mármore, alguma coisa assim. E aí, uma coisa que eu tava percebendo outro dia, eu tava na casa fui visitar minha família agora, né, essa semana. A porta da minha Dinda, a casa da minha Dinda, ela tem uma porta que ela é muito agradável, o som dela, quando ela fecha. Muito agradável. E aí eu comecei a pensar assim, quando eu fizer um som de porta, quero fazer um som de porta agradável assim. Ela não agarra, que não sei o que, ela só, assim, uma abundância de... WB20, como é que é? WD20? WD40, foi quase. Uma abundância de WD40 naquela porta é uma coisa maravilhosa. Então, assim, eu comecei a perceber que, principalmente a partir do momento que eu comecei a trabalhar com sound design, eu comecei a observar mais os sons do meu dia a dia. Então, assim, o barulho que a gente faz quando, sei lá, a gente levanta da cadeira, ou anda, ou vai guardar alguma coisa... Não gravou a porta com seu celular? Não gravei, Maurício, não gravei. Porque lá na minha casa tem uns cachorros. E esses cachorros, eles latem o tempo inteiro. O tempo inteiro. Não dá nem pra ouvir a gravação, não é dele pra ouvir a porta. Porque eles gostam de latir. Então, é uma coisa muito legal vocês observarem os sons do dia a dia pra poder ter um negócio também. Porque, por exemplo, fazer um som de porta. Eu vou pegar qualquer som de porta do sound? Posso fazer. Claro que eu posso fazer, ninguém aqui vai julgar. Mas, pô, e se a gente fizer uma porta mais legal, né? Uma porta que a gente gostaria de ouvir, uma porta... Sabe, tipo, começar a pensar que a gente, como sound designer, a gente coloca muito do nosso gostar de escutar no nosso trabalho. Então é interessante observar os sons do dia a dia e as coisas que estão acontecendo. Eu acho bem legal. Eu acho que pode ser uma coisa que quando a gente vai ver essas animações, a gente já começa a ter essas referências. Lembrando, todas as coisas que a gente tem referência, tudo isso, a gente meio que tem gravado assim no nosso cérebro, conscientemente ou inconscientemente. A gente é um produto de onde a gente está vivendo. Então, isso acontece no áudio também. Então, eu acho uma coisa muito legal, assim. Por exemplo, eu tinha que fazer Tinha que fazer um som outro dia que era um som de uma pessoa cansada. Aí eu fui... E era num tapete. E aí eu fui no meu tapete e eu fiquei, tipo, andando de um lado pro outro, correndo com uma pessoa cansada, pra eu entender o que fazia daquele som, o que fazia de um passo cansado. Então, foi muito legal, assim, foi uma experiência interessante. Uma experiência de pesquisa, né? Quem diz que não somos pesquisadores? Ouvir sons da biblioteca, eu acho muito maneiro. Eu acho que, assim, quando você não tem às vezes, uma coisa pra onde você quer ir, às vezes você pode abrir a sua biblioteca, assim, aí, por exemplo, um som mágico, aí você bota assim, tipo, Magic,
algo assim, e ouvir os sons e ver se você tem alguma ideia. Eu acho que isso é bem útil. Eu gosto muito de fazer isso, na real. Mas assim, não saiam tacando os sons. Tipo, ouvir e ir decidindo no meio do caminho o que vocês querem fazer, ou então testando até. Pega e testa, pega outra coisa e testa. Eu acho que pode ser legal, mas com atenção, né? Tipo, quando eu falo ouvir, é tipo, realmente ouvir, assim. Enxergar. Eu te enxergo e te respeito. É dizer isso pro som. E a última, sei lá, técnica, não sei. Uma coisa que eu uso bastante. E as pessoas me zoam, mas eu sei que tem muitas pessoas aqui que usam bastante também. Que são as técnicas do Plaft Pluft. Que você olha o som e você vê ali, ele tá fazendo... Sabe? Tipo, são coisas que ajudam muito. Porque você meio que tá materializando ali com a sua boca. Então você sabe mais ou menos o som que vai fazer ali. Eu acho muito útil. Eu faço isso o tempo todo, principalmente pra som, tipo, que tem uma movimentação, tipo... Sabe, alguma coisinha assim. Eu vou mostrar pra vocês, porque a gente vai ver alguns sons vai fazer algumas coisas do Hades hoje. Eu acho muito útil isso. Inclusive tem um reel do meu Instagram. Pode colocar o reel, Thomas? É aquele da faquinha. Amor, você pode pôr? Por favor? É da faquinha, é o da faquinha. Do Hitmix, que é uma coisa bem legal, porque você tá já fazendo metade do caminho ali da materialização. Porque o seu ouvido está escutando o que a sua mente imaginou. Olha que coisa poética, coisa bonita, né? Então, eu acho muito legal. Como animador de identifico, toda vez que eu animo, eu faço movimento da vida real pra entender onde vai cada coisa e a velocidade. É verdade, o Thomas faz isso mesmo. Inclusive, às vezes ele parece que o Thomas, ele tá em outro, assim, sabe? É muito engraçado. Ele levanta, aí ele fica tipo... Aí ele observa, assim, tipo, os bracinhos. É muito engraçadinho. Então, eu acho que a gente pode usar mais disso em som. Eu uso o tempo todo, às vezes, principalmente quando eu vou tentar passar o som pra outra pessoa. E eu acho muito útil. Eu acho que é uma coisa que é muito legal, porque a gente tá meio que da forma mais simples possível, como se a gente tivesse cantarolando uma melodia que tá na nossa cabeça, entendeu? Da forma mais simples possível, que dá o menor trabalho possível, você tá ali escutando o que você não tem como escutar, porque tá dentro da sua cabeça, entendeu? É como se você estivesse fazendo um rascunho. Acho que é isso, como se você estivesse fazendo um rascunho de um desenho. Tá o vídeo aí, pode ver aí com o pessoal. O Thomas me passou o vídeo de referência, então vamos ver o vídeo de referência. Vou colocar aqui pra vocês. Eu vou parecer uma louca. Estou vendo o meu vídeo de vídeo, calma aí, gente. É isso. É isso. Eu tô aqui vendo o meu vídeo de vídeo. É pra isso que estamos aqui hoje. Mas esse daqui, por exemplo, era uma live do Hitmix. De sound design, onde eu tinha que fazer esse som da faquinha. A faquinha faz milhões de movimentos. E aí, logo no começo, eu faço... vira e faz... Enfim, né? Vocês vão ver aqui. Joga pra cima, dá uma giradinha. E empunha ela de novo como se fosse uma pistola. Muito bonitinho. Então, assim, esse daqui é o som completo no final, né? Saudades. Vai voltar, Gak, vai voltar. Inclusive, já tenho aqui coisas, já vou sonorizar depois na live aquela animação super legal de Garotas Mágicas que a gente viu. Onde é de ontem. Então, assim, eu acho que é uma coisa bem legal, pra mim é muito útil. Acho que o Maurício talvez faça isso, não sei. Mas, tipo, às vezes eu tô conversando com algum som, assim, com o Thomas de alguma animação, alguma coisa assim. E o negócio vai meio que pra esse caminho. E aí, tipo, é muito... Cara, você conversando com gente que é sound design, parece... É um outro idioma. Porque você fala assim, eu achei maneiro, mas acho que podia ter um... Até conversando, tipo, às vezes com as pessoas na Shell na Pitch, o Alfonso é um dos meus diretores. E ele fala assim, nossa, gostei muito desse som, mas eu acho que podia ter menos aquele one. Aquele one do começo, assim. Então, onomatopeias são ótimas, são nossas amigas, use-as. Uma coisa muito importante pra falar é detalhe das animações. Então, parece que é óbvio, mas muita gente deixa de fazer. Então, tudo precisa ser sonorizado naquela animação ou naquele vídeo que vocês estão fazendo. Se for um vídeo de Reel ainda, tipo assim, vocês estão fazendo um vídeo de Reel pra poder mostrar o trabalho de vocês. Gente, sonorizem tudo, sabe? Sonorizem tudo pra ficar impressionante, porque aquilo dali vai ser
aquele vai ser o portfólio de vocês, né? O currículo de vocês, né? A vitrine, é isso que eu queria falar, a vitrine de vocês. Então, é muito importante que tudo precisa ser sonorizado, tudo precisa ser bem cuidadozinho, bem pensadozinho. Os detalhes, eles fazem toda a diferença, toda a diferença. Então, assim, tem vários jogos que tem sons muito legais, mas não parece, porque tem coisa do jogo faltando som. E aí é meio complicado, porque às vezes é uma coisinha que você não vê, tipo assim, uma luzinha lá na parede, ou uma mosquinha que tu passou ali no fez som e tal. Mas quando você começa a juntar essas coisas, o mundo vai parecendo um pouco mais vazio. Ele não vai parecendo tão imersivo assim. Então, os detalhes, eles fazem toda a diferença. Uma coisa que eu sempre faço é... Ai, meu Deus do céu, cutuquei meu piercing. Uma coisa que eu sempre faço é assim, principalmente quando eu tô fazendo um reel, mas em tudo, todas as animações, todas as coisas. Eu vejo a animação, aí ela tá sonorizada lá, eu sonorizei a animação, etc e tal, meio que já completei ela. Eu vejo ela várias vezes e revejo, presto atenção e olho pra uma coisa e agora eu tô olhando pra outra e não sei o que, pra ver se eu perdi algum detalhe, porque às vezes é comum isso. Às vezes numa coisa que tem muito movimento, você perde um mini detalhezinho ali que vai fazer toda a diferença. Ou então você precisa atenuar alguns detalhes para que outras coisas mais importantes apareçam. Então, os detalhes, eles fazem toda a diferença. É sempre legal você chegar no final, rever de novo, ouvir de novo. De preferência, às vezes, até no outro dia, se você puder fazer isso, para ver se não tá faltando nada. Cobertura é a palavra principal, inclusive a palavra preferida do Maurício. É a palavra do dia de hoje. Porque cobertura é basicamente o que tem som e o que não tem som. Então, quando você esquece desses detalhes, ou quando falta, não sei o quê, o áudio, ele vai... O vídeo, a animação, ela vai ficando sem cobertura. E aí vai começando a parecer um pouco estranho. Porque às vezes a pessoa não consegue nem perceber um detalhe ou um negocinho ali, mas ele vai fazer toda a diferença, porque tá acontecendo uma ação na frente dela. Se tá acontecendo essa ação tem que ter som. Se essa ação não tiver som, tem que ser porque você não quis colocar som, e não porque você esqueceu, ou porque você deixou passar. Imaginar mesmo que você não tá vendo, então é importante. Às vezes a gente vê a animação e é assim, é um tubinho de... uma arminha, aí tem um tubinho assim, que coleta, tipo uma arminha meio tecnológica assim, e aí você coleta meio que gosminhas ali daquele negócio. E aí você vê o tubinho com a gosminha enchendo, né, vamos lá, pedindo um exercício de imaginação aqui pra vocês. E aí esse tubinho vai enchendo e tal. E aí você sonoriza tudo. Sonoriza o começo da arma, sonoriza o tubinho enchendo, sonoriza, sei lá, o sangue ou gosminha que for. Mas aí você pensa, pô, e o que está acontecendo dentro dela? Será que ela vai ligar? Como que ela vai ligar? Quando ela vai ligar, esses mecanismos começam a funcionar, eles ficam ali em loop funcionando e depois para. Então, é sempre legal imaginar, mesmo que você não vê. Ambiência é a mesma coisa. Você tá numa floresta, qual é essa floresta? Essa floresta te dá medo? Essa floresta é uma floresta feliz? Eu só tô vendo árvore, não tô vendo nada. Você não vai pegar qualquer som de... Você não vai pegar qualquer soundscape e com pássaro e vai colocar ali e vai falar, não, tá bom. Então, tipo assim, tenta pensar nisso. O vento entre as árvores, farfalhar, às vezes um animalzinho passando, alguma coisa assim. Às vezes tem passarinho aqui, às vezes tem passarinho ali, ou se for uma coisa mais spook, um negocinho a mais. Então, assim, é sempre legal você imaginar mesmo que você também não tá vendo, sabe? Porque a gente escuta várias coisas. A gente não escuta só o que a gente vê. Eu tô escutando o som da rua e eu não tô vendo a rua. Então, é muito legal vocês pensarem, lembrarem que esse é o mundo que vocês estão construindo e que ele realmente precisa ser construído. Não é só representar o que vocês estão vendo ali na tela. Vamos para layering. O que é layering? Layering nada mais é como usar umas camadas em bolo. Sabe quando a gente faz um bolo, aí a gente tem assim, massa de pão de ló. Isso é um conceito novo pra mim, massa de pão de ló, mas... Massa de pão de ló, aí tem doce de leite, aí tem massa de novo, aí em cima tem
não sei, um creme com umas frutas, aí em cima tem mais uma massa, aí depois tem a cobertura, aí depois vai ter granulado, granizo vai ter granulado, aí vai ter mais fruta, etc. Né? Então é exatamente como uma massa de bolo, tutorial de bolo, anotem a receita, exatamente. Então é exatamente igual, a gente vai usando vários sons diferentes, várias fontes diferentes, né, várias sources diferentes, para poder construir esse nosso som, sonorizar aquela animação ou aquele vídeo que a gente está fazendo. É muito importante, porque dificilmente você vai achar um som que ele vai estar completamente sincronizado com o que a gente está vendo. Coisas que normalmente não se aplicam a isso, que você pode, às vezes, achar um som que você gosta muito e é isso. Coisa básica, tipo assim, principalmente sons curtos, tipo, então... um negócio às vezes cai no chão, uma lanterna ligando, um som de UI, por exemplo, às vezes o UI não é muito complexo. Então, assim, tem coisas e coisas. Mas principalmente quando você precisa fazer o processo de sincar, né, de fazer a sincronização da tela com o efeito sonoro, normalmente é mais esses momentos onde vocês vão usar o processo de layering. E tipo assim, gente, eu vou falar pra vocês, é uma coisa que vocês começam a usar tanto que vocês usam em tudo, ou quase tudo, assim. Não é um processo que você fala assim, agora vou usar uma técnica de layering. Nisso, olha, você fala assim, precisa de mais um som aqui. Aí você vai e bota, né? Ou, precisa disso. Aí você vai e bota. É uma coisa que talvez pareça um pouco... não avançado, não é assim, parece uma coisa meio específica, mas na verdade é uma coisa do dia a dia, assim, é tipo one-on-one sound design, porque você vai usar basicamente em tudo. Se você não usar isso uma vez por dia, se você estiver trabalhando com sound design, algo está errado. Algo está errado. Você pode usar também para cobrir várias frequências, movimentos e intensidades diferentes. Então, por exemplo, eu tenho um ucho aqui, aí eu tenho um ucho aqui mais forte, aí eu tenho um ucho aqui um pouco mais grave, aí eu tenho um ucho aqui que não sei o quê. Então, é muito legal você cobrir as frequências. É muito ruim quando a gente tem um som que ele é assim, é tipo médio, grave e grave. E não tem nada de agudo. Ou então ele para ali no médio agudo, não tem nada de grave. O som perde o peso. Então, soa muito mais natural quando a gente tem um som com várias frequências. Porque a gente escuta as coisas com várias frequências. Porque a gente não escuta só o som, a gente escuta o som e o reverberamento desse som, que é basicamente esse som batendo em objetos e voltando pra gente. Tipo uma bolinha de ping-pong. Imagina você pega uma bolinha de ping-pong que você joga lá pro seu quarto. Ela vai bater em basicamente todos os lugares. O som, ele é mais ou menos a mesma coisa. A gente não escuta só diretamente o som, a gente escuta o reflexo do som que tá chegando na gente também. Esse som, ele vai refletido em frequências diferentes, dependendo das coisas que você tem no quarto, dependendo de como é a acústica do seu quarto, enfim, né? Por isso que a gente tem reverbs, assim, então a gente tem, tipo assim, convolution reverb, que é o reverb pra simular lugares, ou simular situações. Então, assim, tem o reverb da igreja, tem o reverb de não sei o quê. E ele faz isso, o que ele tá fazendo? Ele está só, basicamente, apresentando as reflexões que normalmente teriam se você estivesse dentro de uma igreja, se você estivesse dentro de uma caverna, se você estivesse dentro de um quarto, enfim, né? Então, é muito legal pensar nisso também, né? Então, raramente você vai escutar só um range de frequência. Porque isso não é natural pra gente. É igual uma sine wave. Não é uma coisa natural, né? Essas coisas são mais tecnológicas. Então, você vai colocando... você vai preenchendo com diferentes frequências, diferentes movimentos, diferentes intensidades de volume e tudo mais, com fade, etc. Ele vai parecendo uma coisa mais completa e mais normal. Além de que é uma coisa mais polida também. Muito importante. Mais camadas não quer dizer melhor som. Não quer dizer, não tem nada a ver com isso. Vocês podem fazer um som com uma camada só, um som só, pegar um som, achei esse som ótimo, esse som serviu pra mim, eu vou colocar esse som aqui, eu vou mexer nesse som, e é isso. Você pode fazer isso, sabe? Não tem nada a ver. Como eu disse ontem, só porque você gastou mais tempo ou mais camadas, mais esforço, entre aspas, naquele som, não quer dizer que aquele som esteja mais complexo que os outros, mais certo que os outros, que vale mais do que os outros. Então, é muito legal isso, porque uma coisa que a gente tem, eu tinha, por exemplo, nossa, eu tinha muito isso. Um dia, eu aprendi esse negócio de camada, e eu falei assim, caralho, eu tenho que fazer as camadas, que eu não sei o quê. E eu metia muita camada, gente. Era muita camada que eu colocava ali, vocês não têm noção. E ficava uma camada em cima de outra camada, em cima de outra camada, em cima de outra camada, e o que isso faz é que ele perde a clareza, porque tá ali em todas as frequências, é como se estivesse colocando todos os instrumentos pra tocar juntos, ao mesmo tempo, no mesmo volume, sem ter muita
sem ter muita noção do que você tá fazendo, né? Sem se importar muito do que você tá fazendo. Então, do mesmo jeito que uma orquestra, eu aqui tentando falar de efeitos sonoros e falando de música o tempo todo, mas vamos lá. Do mesmo jeito que uma orquestra, cada instrumento tem um lugarzinho pra ele, as suas camadas, cada camada tem que ter um lugarzinho pra ela. Se você mutou aquela camada e ela não está fazendo nada no seu som, tira aquela droga. Ou se ela está fazendo ruído, tira aquela droga. Porque às vezes você não tá escutando, mas aquilo dali vai fazer um ruído, vai fazer uma sujeira no seu som. E aí junta isso, aí junta outra, e de pouquinho em pouquinho vai ficando ruim. Então, a clareza é sempre muito importante. O jogador, ele não tem que entender o seu som com você explicando o seu som, com você mostrando o seu som na DAW. Ele tem que entender o seu som, ele tem que entender o que você quis dizer com aquele som, no meio de 50 outros sons que estão acontecendo, no meio do jogo, que às vezes é uma batalha, às vezes ele tá nem prestando atenção, às vezes não sei o quê. Então a gente não pode, é importante a gente sempre manter a clareza para que a gente não vire um bolo de ruído, um bolo de confusão onde ninguém entende nada direito. Fala, gente, voltamos aqui com a magia da edição. Porque eu tive que regravar. Eu tive que regravar porque o meu computador deu um pouco de problema no dia do workshop e tá tudo bem. Essa é a magia da edição, essa é a Dani do futuro. No caso, a Dani do presente. A Dani do menos passado do que a Dani do passado. E a gente vai dar uma olhadinha aqui como que a gente pode fazer para poder trazer um pouco de vida, né? Trazer um pouco de movimento através desses bushes. Como eu falei, a gente pode fazer uma animação inteiramente baseada em mush e dar essa sensação de movimento, porque o mush é justamente para isso. Então, todas as vezes que a gente tem um deslocamento de ar, alguma coisa assim, a gente desloca e faz esse som que a gente começa com um whoosh, um swish, um swish, enfim, o que você quiser chamar, né? Eu peguei uma animação que eu não sei de onde é, não me perguntem. É uma coisa meio Meninas Mágicas, assim. E tem bastante movimento. O que eu quero mostrar pra vocês não é que o som vai ficar completo, não é que o som... Nada disso. É só o que a gente pode fazer em questão de aumentar o movimento só usando o whoosh. Por exemplo, aqui tem um monte de fogo, um monte de brilhinho, um monte de magia. O som não vai parecer completo. Até porque também não quero ficar demorando muito tempo nisso. Vocês imaginam, são 6 segundos de vídeo. Eu demoraria bastante tempo pra sonorizar isso, por exemplo, né? Todos os movimentos, todas as animações, porque essas coisas demoram um tempo mesmo. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é como, às vezes, o processo de... Nossa, tá faltando uma dinâmica aqui, tá faltando uma movimentação. Coisas de whoosh que vocês podem... Coisas de movimentação de ar que vocês podem usar pra deixar o som, né, de vocês que tá no vídeo ou na animação, sei lá, mais dinâmico, e que às vezes a gente esquece, porque, sei lá, por exemplo, nesse que tem um monte de fogo, que não sei o quê, tá bom, é a primeira coisa que você pensa, né? Fogo, tem que buscar som de fogo, tem que buscar som disso, tem que buscar som daquilo. Quando, na verdade, tem tanta movimentação quanto fogo, tanto deslocamento de ar quanto fogo, então é uma coisa que a gente, né, pode pensar nisso. Eu separei, eu tô no Reaper, porque... além de eu estar usando o Reaper agora, como eu... Aqui tem um negocinho de fogo, né? Eu vou colocando os marcadores aqui enquanto eu falo com vocês. Deixa eu só ver aqui. Tô decorando ainda meus... Tô decorando meus controles. Mas... Vamos lá. Eu tô no Reaper, porque ele é melhor mesmo pra fazer efeitos sonoros, como eu tinha dito que ele era. E pronto, aqui, vou colocar o marcador. E eu acho que vai ser bom pra poder... Porque tem uma galera que não usa FL Studio e tal. Também não recomendo usar, tá, gente? Não usem pra efeitos sonoros, inclusive. Não recomendo nem pouco. Aqui tem um... Coisa é, aqui vem o outro pé. O Reaper, ele é realmente melhor. E é bom... Vai ser bom que vai ter uma... mudançazinha, né? E aqui vai ser a cabeça dela. Aqui. Eu tô fazendo as marcações bem mais grosseiras, vamos dizer assim. A primeira coisa que eu quero fazer pra vocês é, tipo, demonstrar ideias.
Porque, por exemplo, a gente colocou um monte de whoosh. Como que a gente diferencia, né, esses whooshes? Então, cada movimento muito grande dela, por exemplo, agora ela caiu aqui ela meio que abriu o braço, né? Vamos nisso também. Abriu o braço, aí aqui ela fecha. O que eu tô usando aqui no Reaper é... Eu coloquei a grid aqui com frames, porque aí eu consigo passar o frame direitinho. Acho mais fácil. Bom que vai ver, vocês se inspiram. E aqui tem um whoosh gigante, né? Que é esse fogo aqui. Beleza, eu acho que meio que já dá pra começar. Se a gente... Duvido muito que a gente vá muito longe disso, mas... Vamos ver. A primeira coisa que a gente tem aqui é meio que que ela meio que explode o negócio, né? Que tá meio que na ação da outra. Sei lá, vamos buscar um whoosh. Real, eu gosto dos whooshes do sound. Ok. Ó, isso aqui. Ó. Reaper. Uma coisa que eu sempre acho legal quando tô fazendo efeitos sonoros é, tipo, experimentar, sabe? Então... Talvez isso daqui seja muito grande. Mas esse daqui eu super imaginei o pé dela. Vai ter um outro pé, né? Aqui. Talvez aqui. Sei lá. Vamos ver. Vamos diminuir aqui. Tem que, tipo... é muito mais fácil do que FL Studio. É meio ridículo até. O quanto mais fácil é fazer isso aqui no Reaper. Mas tudo bem. Tudo bem. Diminuir aqui um pouquinho. Que tem meio que o pé dela primeiro. Vamos buscar um outro whoosh pra colocar nesse pé. Esse aqui é bem interessante, né? Ele tem meio que um... Push. Tá, esse aqui também é bom. Esse aqui também é legal. Tem uns momentos dela que são mais longos. Tipo, a gente meio que já pode dar uma olhada nisso, tipo... Quando ela cai aqui, tá vendo? Talvez seja legal pra gente colocar. Ok, eu fui... Isso aqui que eu faço, tá, gente? É só pra deixar o som mono. A gente poderia trabalhar. Quer dizer, mono não, a gente escolheu um dos lados, né? Onde que ela cai aqui? Perdi. Aqui. Aqui onde ela tá caindo. Vamos ver. Nossa, sim, calma aí. Mais pro ladinho, talvez. Tá bem, tipo... Uau. Tá, e aí aqui meio que corta. Então aqui já meio que tem que parar isso. Vocês estão vendo que, tipo, só de ter o whoosh já dá meio que a sensação de movimento, assim. Talvez assim. Isso, por exemplo, isso é uma coisa que é interessante de pensar. Trocou de cena. Corta o som? Não. Deixa o som... Aí, agora foi demais, por exemplo, mas... Vamos ver, a gente tem que... Talvez... Opa.
pouquinho mais aqui. Um pouquinho menos. Eu gostaria que ele sobrasse um tiquinho mais assim. Acho que é, por aí. Por aí. Seria algo do tipo, sim. Vamos lá. Eu não vou, tipo, super editar nem nada, na real. Eu vou só meio que colocar o som. Porque o objetivo é... O objetivo é fazer com que vocês tenham ideias do que pode fazer, né? Isso aqui, por exemplo, eu acho que podia estar mais grave. Mas eu não vou fazer, tipo, nada de muita coisa. Lembrando que você pode dar... por exemplo, esse som aqui, né? Deixar ele maior, menor, etc. O que você quiser. Eu realmente queria que ele durasse um pouco mais. Bom, é que eu sinto que o outro tá durando muito, eu tô durando um pouco. Tá, vamos ver. Esse daqui eu já não lembro mais. Ah, tá. Esse daqui tem um... Dá pra ter alguma coisa por aqui nela, meio que... Na real, ó, esse daqui pode ser uma coisa interessante pra fazer a transição, né? Porque... Deixa eu baixar o... Coisa disso, o volume. Tem uns -2, talvez. Vamos ver. -30. Vocês veem como é que já começa a ter uma cara de vento? Quer dizer, de fogo, sendo que eu não coloquei nada de fogo. Ó, esse daqui pode ser legal pra essa parte daqui, ó, porque ele meio que super sobe, né? Lembrando que todos esses sons, como eles são parecidos, né? Na real, eu quero isso pra quando ela pega o braço aqui. Precisa fazer uma mix interessante deles, porque eles podem e provavelmente irão se confundir. Então, é uma coisa pra se pensar também, né? Pra manter sempre meio que a limpeza, assim, do seu projeto. Mas esse daqui tá no tempo errado, por exemplo. Talvez aqui, não. Talvez aqui assim, sei lá. Vamos ver. E aqui, assim. Mas, pronto. Uma coisa que eu tô fazendo é que, tipo, eu sempre acho mais fácil quando a gente começa nos sons de maior movimento primeiro, então são os que mais aparecem, né? Aqui eu podia começar. Então, pode ser uma coisa interessante, porque assim, o que acontece? Na minha opinião, pelo menos, né? Às vezes uma coisa muito pequena que você faz não vai nem aparecer no som maior, entendeu? Então, às vezes vale mais a pena você gastar um tempo maior no som grande e ir preenchendo com os detalhes, porque os detalhes importam. Mas não necessariamente, sei lá. Aqui, ó. Não necessariamente ir fazendo as coisas pequenas primeiro e depois ter, sei lá, as coisas que estão em primeiro plano acabarem ficando... Nem dá pra ver, né? Nem dá pra ver o que você fez lá no segundo... E acaba preenchendo a frequência. Mesmo que a gente não escuta, vai preenchendo essas frequências. Então,
é importante. Opa, é importante pensar nessas coisas. Que bosta. Ou ele sobra muito, ele sobra pouco. Tá, eu acho que talvez assim. E mais um pouquinho. Pra ideia... Eu acho que, por exemplo, nesse movimento devia ter mais um... Mais um... Dash. Talvez isso daqui. É sempre bom ir combinando eles. Porque aí, por exemplo, aqui... Aqui eu tenho um ataque um pouco maior. Então... Oh, caraca. Apertando várias coisas aqui. Aqui no meu bracinho, né? Então, vamos colocar aqui, vamos ver. Baixar um pouco, talvez. Uá! Aqui. Aqui, depois. Né? Quando ela abre, talvez. Sempre bom lembrar do movimento para vocês poderem meio que sincronizar direitinho. Então, né? Qual o maior, né? Onde seria o ponto de maior ação do movimento? Como faria mais barulho. Menos 2, ó. Aqui eu vou até colocar um... Aqui. Porque eu quero... Como que dá uma ênfase aqui? Um pouquinho mais baixo. Uau! Uau! Talvez assim. Eu quero um entre os dois. Quero um entre esse e esse. Nossa, aqui. Tá, eu acho que o que eu faria aqui talvez seria colocar um reverb. Gostaria que ele sobrasse um pouquinho mais. Mas ao mesmo tempo... acho que assim então, melhor. Vai. Nossa, esse daqui podia estar mais grave também. Menos 4, talvez. E mais peso, né? Mais um momento... Talvez esse daqui. É um momento, tipo, de alta tensão, né? Tipo, quais são as partes... Isso é importante pensar também. Quais são as partes importantes dessa animação, né? Então, no caso, seria a transformação dela. Então, ter um peso nessa parte um pouco maior aqui. 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 Eu acho que eu colocaria meio que uma... Eu gosto muito do movimento disso daqui, na real. Esse daqui tem um movimento ótimo. Esse aqui também tem um movimento bem maneiro. Tá vendo? Tem umas coisas, tipo, muito... Eu nem peguei nada do... nem peguei nada do Soundcube até agora, inclusive, mas... tem os movimentos muito interessantes.
Aqui eu quero que comece aqui mesmo, nessa pequena explosão. Dessa explosão. Pequena explosão é meio sacanagem. E sempre lembrar de colocar o fadezinho e tal. Inclusive, pra quem usa o FL Studio pra fazer, enfim, qualquer coisa. Eu não sei se vocês viram, mas vai sair uma atualização. Vai ser uma atualização do FL 21. Que agora dá pra fazer isso daqui, né? No caso que a gente faz com o Reaper. Do áudio, né? Mas eu quero peso. Menos 5, sei lá. Maneiro. Vamos ver se a gente não vai estourar nada aqui. Estouramos. Mas ele já tá estourando sozinho já, né? Tá, aí nessa hora, por exemplo, uma coisa que pode ser limpar um pouquinho aqui. Mas mesmo assim, esse pá, ele ainda vai continuar. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Mais 4. Não, mais 4 não. Pelo amor de Deus. Menos 4. Mais 4. Tá, vamos ver o que tá faltando aqui. Tem muita coisa faltando, mas eu não gosto tanto desse. Acho que eu colocaria alguma coisa a mais aqui. Talvez mais uma coisa que sobre, né? Tipo. Eu gosto desse, talvez. Eu gosto que ele sobre, não gosto tanto desse meio que som de assovio que ele tem. A gente faz com que dá. Vamos ver aqui. Talvez assim. E vamos cortar aqui. Talvez, vamos ver. Vou colocar o vídeo um pouquinho mais pra cá também, vocês estão dando ver. Tenho mania de colocar o vídeo mais pro outro lado por causa da tela. Eu gosto desse uau. Mais baixo, né? Mas aí ficou demais, né? Eu achei que ficou demais. Bom, voltamos. Depois de mais problemas técnicos. Gente, alguém dá um computador novo, por favor. Enfim. Vou mostrar pra vocês o que a gente tem. O que eu acho que pode adicionar. Tem um pezinho aqui, tem umas outras coisinhas. Aqui tem a cabecinha dela. Vamos ver algum som que seja... Ixi. Eu gosto desse. O meu problema agora é que a gente tem vários, são muito parecidos, mas tá tudo bem. É mais pela ideia. A cabecinha dela aqui tem um pezinho, né? Um mini pezinho que passa aqui. Que pode ser interessante. Colocar uma... subindo assim. Um pouco diferente, né? Um do outro. São 2 pés passando. Tem que ser. Tem que ter... Vamos ver. Mais baixo. Esse aqui está muito alto, talvez. Tem que fazer... Como
Uau. Talvez daqui mais pro ladinho, né? Pra passar primeiro. Assim, tipo aqui. E... Esse aqui mais pro ladinho também. Assim. Sim. Mais junto. Às vezes, sync é uma questão de você ver a mesma coisa várias vezes. Pra você ver quando tá sincronizado. Talvez aqui, na real. Eu não quero mover os dois, não. É mais quando você tá fazendo rápido, sim. Lembrando, tá, gente, que isso daqui que eu tô fazendo, trabalho de sync mais ou menos, ele tá sendo com isso daqui na grid colado, né? Então vocês veem que quando eu tiro, ele não respeita mais a grid, ele não dá mais snap na grid. É importante quando você tá fazendo um trabalho de sync, não fazer do jeito que eu tô fazendo, tá? Porque às vezes são mini coisinhas do som, né? Que vai ser um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Daqui é mais pra mostrar a ideia. Por exemplo, aqui tá o capeta, essa coisa aqui. Coisa assim, sei lá. Achei um pouquinho melhor. Cara, já não sei dizer. Que spam. Isso com certeza não é assim. Tá pra trás. Vai ficar onde tá. E esse aqui vai ficar aqui. E aí a gente precisa do som do pescoço dela, né? Passando. Uma coisa que eu vou fazer também é abaixar esses três aqui. Um pouquinho. Isso eu baixei muito também. Essa aqui é mais um pouquinho só. Ou seja, uau. Esse aqui é esse que eu vou fazer isso também. Vou colocar um fade. Vamos fazer tchacu-tchu, tchacu-tchu. Vamos ver. Diminui um pouquinho assim. Meu Deus do céu, eu tô muito em dúvida quanto esse sync aqui. Acho que... Vocês veem que atrasa o movimento, né? Tipo, quando você começa a atrasar, dá a impressão que a perna dela tá indo mais... vamos deixar assim. Vamos deixar assim. E esse aqui, ó, deixa eu... Não, calma aí. Fiz errado aqui. Acho que assim é melhor. E aí, a gente deixa um pro pescoço dela aqui. Vamos criar mais uma layer aqui. Duas, talvez. Vamos buscar um pro...
Esse daqui é bem legal, né? Esse Wish aqui, né? Não sei se pra isso. Eu gosto disso. Não sei se vai funcionar. Vamos ver. Quero alguma coisa que... na hora que ela vem aqui, assim, no pescoço, né? Que sobre, mas que ao mesmo tempo não... Depois tenha é o mesmo som? Putz, ferrou o negócio, né, cara? É o mesmo som? Vamos dar uma olhadinha dele. Vamos tirar 5 dele. E aqui vamos fazer assim, pra ficar até que eu gosto de sobrando, na real. E esse daqui aqui também. Com filtro. Aqui, ó. Ele parece mais grave também esse daqui, né? Menos 4, talvez. Eu tô colocando mais grave do que eu costumo colocar, porque são movimentos muito grandes, mas é legal vocês balancearem isso também. E aqui outro whoosh mais... daqui, talvez. Pra ele ajudar a dar nesse peso, né? A cabeça dela vira. Nossa, ela deu um flip, né? Ela deu não é pouca coisa, realmente. E a gente pode colocar um pouquinho depois. O que é esse aqui? Não entendi. Ixi, já não entendi nada. O que tá acontecendo aqui? Pé. Aí aqui a cabeça dela, tá? Pá. Talvez aqui assim. Nossa, mas foi muito rápido. Tá, eu acho que eu gosto disso, mas tem algo errado aqui. Nossa, mas eu acho que tá muito... Nossa, mas ela deu um... Aqui assim. Vamos ver. Vamos ver aqui. Eu gosto de algo que vai chegando, assim. Acho que a gente precisa disso. Um que... Mas esse daqui é muito legal também, na real. Parece interessante. Peso, movimento... Esse aqui, esses dois aqui eu achei interessantes. Sabe, tipo, como se fosse meio que a roupa dela também é bem animalístico, assim, eu gosto disso.
Vocês percebem que já tá ficando muita coisa. Uma coisa que eu acho que seria bastante interessante é ir limpando, sabe? Então, tipo, aqui pode, aqui não. Menos 8. Sei lá. Eu coloquei. Nossa, tá. Vamos fazer assim. Menos baixo. Tá fazendo pó, pó, pó? Eu acho que talvez esse momento aqui do pé não esteja. Não precisa estar. Não é esse o momento do pé. Qual é o momento do pé? Esse daqui. O que é isso? Talvez eu só precise. Eu só preciso. Vamos ver. Tá. Nem como, tipo, ele tá sujando o som. Ficou muito mais claro quando eu tirei, diminuí, me limpei do movimento que ela está fazendo. Então, vamos fazer isso com outro também. E aqui vamos deixar assim, pra gente... Pá! Grande momento. Maneiro. Aí aqui... tem meio que mais um... Aqui assim... E ele meio que se dissipa. Sim, se dissipa. Vamos colocar um que seja um... Talvez esse daqui. E aí vai. Menos 10. Pá. Menos 5. Mas a gente coloca um filtro nele. Porque ele tá tendo um chatinho. Chatinho. É real isso daqui. Nossa, calma aí, gente. A besteira. O nível de besteira. Pronto. Resolveu. Ele tem um granuladinho. Vamos ver. Começo. Tá? E aí... Tá... Aqui aí explode. E aí tem meio que a mão... o bracinho dela, né? Fazendo um... Vamos ver alguma coisa assim? Esse é legal. Só que eu sinto que já tem muitos desse. Vamos buscar um short. Eu gostei desse, não sei se ele vai ser. Isso é alguma coisa. Tipo. Sura.
Algo... Vamos ver aqui no site aqui, ó. Wish. Esse aqui, um swish. Temos que... Eu gosto desse daqui. Nossa, eu sempre uso esse. Eu realmente sempre uso. Aqui, vamos ver. Esse aqui. Uau, tá vendo como é que ele é bom? Menos 7, sei lá. Que ele dá meio que uma giradinha. Eu queria que essa giradinha aparecesse. Eu sei que tem. Aqui no... Aqui na minha library, porque eu sei que a Hybrid tem bastantes dessas, assim. Aqui. Assim. Opa, perdão. Ah, não. Que susto. Tá, vamos buscar alguma dessas. Vamos buscar air. Sphere. Não. Wish. Não? Eu aqui. Isso que eu não vou conseguir achar aqui. Vamos buscar short, na real. Isso não. Tipo isso. Essa música na cabeça. Ferninho. Aqui. Vamos ver se dá. Eu gosto dele, mas não é o que eu quero. Nossa. Capeta. Queria... o último. Talvez esse daqui. Talvez o que eu faria fosse colocar um delay. Uma coisa assim. Mas eu só quero mostrar a ideia pra vocês. E, sei lá, menos 4. Assim. Menos 9. Vamos ver como é que tá. Agora, isso daqui é o que eu queria que vocês ficassem ligados, porque eu acho que deu pra demonstrar bastante, assim. Fiz de uma maneira bem rápida. Rápida que eu digo, eu demoraria mais tempo, né? Trabalhando nisso e tal. Também não tá com efeito, não tá com nada, assim.
Mas é mais para vocês terem uma ideia de como o bush ele pode impactar. Então, por exemplo, aqui é sempre bom manter meio que depois que vocês colocam o som, como que eu posso limpar? O que eu posso fazer? Vocês viram que está muito preenchido ali, estava muito preenchido aqui essa região. Não vai ficar tão claro quanto estava antes. O que vem depois fica menos claro. Então, dá para ir jogando com isso para momentos onde fique bastante ênfase as coisas importantes, ao mesmo tempo que você ajuda nesse movimento, né? Então, mais ou menos o resultado final. Então, vocês veem que tem coisas aqui que eu nem sonorizei, que provavelmente eu iria sonorizar, né? Tipo, ela abrindo o braço, ela fechando o braço, qualquer coisa assim. Eu sonorizei mais as coisas mais que estão mais no plano, tem um monte de vento, um monte de fogo, etc e tal. Vou colocar de novo pra vocês verem, mas é mais pra vocês terem uma ideia do que vocês podem chegar nisso. E se eu só estivesse usando fogo, por exemplo, eu ainda ia precisar fazer esse trabalho e isso ia me ajudar muito, ia me facilitar muito. Então, às vezes, quando tem uma coisa com muito movimento, às vezes eu começo pelo luxo porque eu acho mais fácil. Enfim, vou colocar aqui de novo pra vocês. Eu colocaria um momento maior aqui, né? Essa explosão. Acho que não tá grande o suficiente. Mas acho que meio que passa, né? O sentimento. Das coisas. Como eu falei pra vocês, isso aqui era só com wish. Dá pra gente fazer... Primeiro, só na parte do wish dá pra gente fazer muito mais. E o som não estaria completo sem todas as outras coisas, né? Que a gente tá vendo. Mas é mais pra vocês terem uma ideia como que a gente pode fazer. Como que a gente pode fazer com isso? Alexa, para. Bom, enfim, gente. É isso. Desculpa os problemas técnicos, mas vim aqui pra poder resolver. É isso, então. Eu espero que vocês tenham gostado de como poder sonorizar melhor a dinâmica da movimentação com isso. Inclusive, enquanto tá abrindo aqui, eu acho que uma coisa que é muito importante, assim, quando a gente tá pensando em sound design e fazer as coisas e tal, que a gente meio que conversou sobre um pouquinho sobre o valor, né, e um pouquinho sobre jobs, assim, cedo. Eu acho que é muito importante a gente pegar jobs quando está preparado. Eu acho que aqui no Brasil se tem um pouco essa mentalidade de assim, tem que fazer, tem que pegar, tem que achar, e você tem que fazer pra melhorar e tudo mais, e eu concordo que mais trabalhos te dão mais experiência, principalmente experiência de trabalho, experiência trabalhando com outras pessoas, experiência como é que você vai entregar aquele negócio, fazer contrato, orçamento, eu concordo completamente. Mas eu acho que algumas vezes vale mais a pena dar um passo pra trás, dar um passo pra trás e conseguir fazer e treinar a fazer aquilo sozinho você pra ficar realmente bom e poder cobrar um valor realmente bom, né? Do que às vezes ter uma oportunidade de trabalhar com algum cliente ou alguma coisa assim, que no final, eu não sei, gente, eu não acho que vale muito. Eu acho que quando a gente tá dando trabalho pra alguém, por exemplo, eu às vezes repasso trabalhos que eu tô... Calma aí que eu tenho que... Tá bugado aqui o negócio. Eu às vezes repasso trabalhos que eu não posso fazer, que às vezes eu não tenho tempo pra fazer, né? E tal. Mas eu não acho legal chegar na pessoa e falar assim, estou te dando uma oportunidade de trabalho. Sei lá, é que oportunidade é uma palavra muito forte. Eu acredito. Eu acho que, assim, é claro que a gente tem oportunidades na vida, isso é legal. A gente tem que saber aproveitar elas, eu acho isso muito maneiro. Por exemplo, se bate um trabalho na sua porta que você não tá preparado pra ele, ou se alguém quiser te recomendar por um trabalho de sound design onde você não tá preparado pra esse trabalho,
pô, tipo assim, tudo bem, você não tá ali, não tem problema. Mas é legal você pensar assim, pô, eu vou trabalhar muito pra que no próximo eu esteja. Eu vou estudar isso pra que no próximo eu esteja. Então, eu acho que é um pensamento legal, assim, pra se ter. E eu acho que é um jeito de sair um pouco dessa questão de, tipo assim... ter oportunidade de trabalhar comigo, ter oportunidade de ver como eu faço, ter oportunidade de trabalhar no meu jogo, sabe? Não é isso. Não é essa coisa de duas vias, assim. Então eu acho que é um jeito muito... A gente olhar um pouquinho com um olhar crítico e às vezes ser até um pouco suspeito com as coisas. É uma coisa legal de se ter. E aí, quando vocês sabem que o trabalho de vocês é bom, mesmo se vocês nunca trabalharam pra ninguém, mas você tem plena noção que o seu trabalho é bom, que o seu trabalho vale aquilo, não tem o que a pessoa falar. Ela vai falar o quê? Eu vou te dar a oportunidade de trabalhar comigo? Meu irmão, eu tô te dando a oportunidade de ter o meu som no seu jogo. Então, eu acho legal isso. Eu acho que, tipo assim, quando você já tá preparado, principalmente sound design, onde, tipo, é um mercado um tiquinho escateado aqui no Brasil, vou dizer, é uma coisa mais impopular do game áudio. E eu acho que muitas pessoas não querem fazer sound design, mas pegam o trabalho de sound design, porque, tipo, músico tem que comer também, né? Tipo, aquele clássico, quanto mais você souber, mais você vai trabalhar. Isso é verdade, mas é legal fazer bem, né? Então, eu acho que é legal, tipo assim, pensar um pouco nisso. Acho que às vezes vale mais vocês treinarem, fazer um trabalho de sound design legal, e treinar e fazer redesign e tudo mais, do que acabar pegando um trabalho ruim, onde seu trabalho é mais ou menos, mas parece maneiro porque o trabalho da pessoa é ruim, sabe? Não sei. Minha opinião. Minha humilde opinião aqui. Enfim. Esse aqui é um vídeo que... Esse aqui é um vídeo que hoje... Nossa, hoje eu estou hablo mesmo, né? Esse aqui é um vídeo que eu sonorizei, que é do Blasphemous e tal. Não sei se vocês conhecem esse jogo. Tem muita coisa de... Tem muita coisa de movimentação e eu usei bastante boosts para isso. Eu vou mostrar pra vocês só como ficou uma vez. Enfim, eu acho que alguns momentos, assim, por exemplo, esse ataque aéreo, foi onde eu gastei... Gente, são muitas tracks. São, ao todo, 158 tracks. Vocês veem que só pra esse ataque aéreo aqui foi isso tudo. Porque tem muita coisa de movimento. Eu quis fazer um trabalho, tipo, bem detalhado, assim, de bush. Eu queria que todos os sons do jogo fossem bem detalhados. E aí vocês veem que várias dessas coisas aqui é whoosh, olha. Isso daqui é whoosh, whoosh, whoosh. Não, isso daqui não é whoosh, talvez seja. Vamos ver. É whoosh. Temos mais whooshes aqui. Então isso daqui é só... Isso daqui tem o som dele caindo também. Mas... pra que tenha todo esse movimento aqui. Porque vocês veem que ele... Isso daqui, ó, é interessante. Ele acontece muito rápido. Em redesign, pode acontecer isso com vocês, tá? Porque a gente tá fazendo redesign de um vídeo, então a gente tá cortando várias partes desses vídeos. Que a gente vai fazer o redesign dele pra que ele fique interessante e seja legal mostrar. E a gente sempre vai estar cortando os momentos mais legais pra poder mostrar. Porque se você vai ter uma vitrine, você vai colocar as coisas mais legais na sua vitrine. E às vezes vai ter uma animaçãozinha cortada ali, que não sei o que, como é o caso dessa daqui, ó, tá vendo? Não dá pra ver o começo dele, ele já tá ali girando o negócio. Mas aí você faz um trabalhinho pra poder encaixar isso ali, ó. Que é tão rápido, só que sem isso fica um pouco estranho, porque olha só, ele já meio que começa desfalcado, tá vendo? Então, é uma coisa que eu acho muito legal, acho que principalmente assim pra coisas de redesign, não seria hoje o dia que a gente tá falando de redesign, mas já que a gente tá falando um pouquinho disso, mesmo que tenha um movimento antes ou depois, não corta ele, sabe? Porque não vai parecer que tá no jogo. Faz um negocinho pequenininho ali, faz uma coisa às vezes mais discreta, mas que vai complementar. Calma aí, deixa eu ver aqui. Né, contra... Melhor. Qual a configuração do PC pra rodar tanto efeito assim? É mais plugin, eu acho. Eu acho que mais plugin que demanda. E aí... Mas a configuração do meu PC... Anyway...
32 GB de RAM. Eu tava pensando, tá, gente? 32 GB de RAM e 5 da 7ª geração. Sei lá, uma GTX 1050, mas acho que isso não importa. E não sei. E eu tenho um SSD também, que é um SSD de 128 GB ou 250, não sei. Que é onde roda o Windows mesmo. E onde tá instalado o FL Studio, no caso. Mas olha, eu acho que assim, por exemplo, orar passitos. Por exemplo, quando eu comecei a fazer esses Reels, eram 4 vídeos, né? E aí eu comecei a fazer 4 vídeos juntos aqui. Fiz o primeiro e eu comecei a fazer o segundo. Eu me arrependi. Porque eu pensei que demorava tanto. Ele ficava crashando. Tipo assim, eu fazia assim, aí era meio que em slides. Então eu decidi separar. Então você pode fazer isso pra separar, entendeu? Você não precisa fazer tudo aqui, por exemplo. Eu posso tornar a primeira parte inteira do vídeo, exportar ela ou consolidar ela, alguma coisa assim, transformar ela em uma única Soundwave e continuar fazendo o outro em algum outro projeto, alguma coisa assim, sabe? Eu posso desligar os plugins aqui, se eu não estiver gravando eles, se eu não estiver vendo eles, ele já vai cortar processamento. Então, assim, eu acho que existem maneiras de você dar uma gambiarrazada, assim, nas coisas. Exatamente. O Maurício tá copiando o que eu falei. O Maurício copiou tudo que eu falei. Enfim. Aqui a gente tem mais coisa desse movimento, que é o impacto na hora que tá descendo a coisa aqui. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é que o movimento ele se faz basicamente só de whoosh. A gente nem... Não, copiou antes não, porque eu só vi depois que eu falei. A gente nem não vê tanto movimento, porque, tipo assim, é uma coisa de espada e tal. Aí eu coloquei esse negócio aqui da swordzinha, só pra... na hora que ele... Né, pra ele meio que trava ali, olha só. Vocês veem? Ele dá uma travadinha, ó. Ele fica branco, aí ele faz plim, tá vendo? Plim. E aí eu queria alguma coisa... Ele até começa antes. Eu queria alguma coisa pra fazer esse... Mas o whoosh mesmo, ele já faz o negócio de todo o movimento aqui. Porque o movimento é esses dois juntos, né? Aí a gente tem um impacto aqui, né? Naturalmente. Blá, blá, blá. Né? Vocês veem que ele sobra pro caraca, que não sei o que. Eu não corto ele quando ele troca de cena, porque ninguém precisa saber. E aqui a gente tem mais alguns whooshzinhos, se eu não me engano. Acho que esse daqui, vamos ver aqui. Isso daqui, na real, é um negócio da Boom. Tá vendo? Que é tipo um Acid Arrow, diz aqui. Eu não acho que soa como um Acid Arrow, mas tudo bem. E aqui tem mais um dele. Ele diferente, eu acho que eu mudei o... eu mudei o tempo dele só pra deixar. E aqui temos um whoosh bem... Que é mais cadê? Vou mostrar aqui pra vocês como que fica aqui. Com eles. Basicamente é só pra mostrar esse negócio do movimento, assim. E aí a gente tem outras camadas só pra deixar isso mais evidente. Né? Tem esse fireball aqui, que é mais o impacto. E tem esse daqui também da... Esse daqui é basicamente o som de Gorzinho. Como se ele estivesse cortando, né? Essa bolinha que aparece aqui. O que eu queria mostrar de vocês disso é que tem bastante coisas assim no Reel que ele se resolve meio que só com os whooshes. E isso é bem legal, porque quando a gente começa a colocar... Quando a gente começa a colocar vários sons juntos pra poder mascarar o que a gente tem de errado, aí começa a ficar muito confuso, todas as coisas. Esse é o som aqui, só com os whooshes, né? Sem impacto nem nada. Uma coisa que eu gosto de fazer, tipo, às vezes fazer só o whoosh, por exemplo, aqui vocês viram que eu comecei só o whoosh, aqui embaixo tem mais coisa também. Aqui quando ele defende. Que é o som do bicho.
Esse daqui, ó. Eu achei bem legal. Porque ele tá, tipo, com uma... ele tá com um chicote, né? Que não parece, mas ele tá. Esses daqui... Eu acho que esse daqui não é um Wush. Que tá aqui. Wush, mas é mentira. É mentira. É um tipo de Wush, né? É alguma coisa. Mas vamos lá. Ele precisa do movimento pra representar todo esse movimento. Então, tipo assim, um chicote, ele é ágil, ele é rápido. Só que ao mesmo tempo ele tem o porradão ali. Então, mesmo só com o Wush, a gente já começa a ter essas camadas. Então, vocês veem aqui, por exemplo, tem quase nada de grave, né? Tipo, ele tem um mini subzinho, assim. E aí, como que você começa a deixar esse som mais preenchido? Tipo, já tem a base do movimento ali? Beleza. Vou colocar coisas mais graves que representem, né? Que representem mais esse movimento aqui. Aqui, por exemplo, eu coloquei o som da espada porque ele defende com a espada, né? E tem esse daqui também. E aqui ele depois ataca de novo. Cadê? Ele ataca. Aí, quando ele ataca, bastante os pushes. Como eu falei na primeira aula, quando a gente tá com um grande deslocamento de energia, um grande deslocamento de ar, né? Quando a gente pega alguma coisa muito forte, não sei o quê, desloca mais ar e logo a gente tem mais esse barulho do ar, assim, por mais que a gente não perceba. Então, esse daqui. Esse daqui eu nem deixei, tipo, tão pesado, porque eu queria colocar com os sons das outras coisas. Então, tipo, eu até usei esse Acid Ball, que a gente já tinha usado antes, né? E esses daqui que são os negócios de espada processada. E esse daqui pra dar tá vendo? Boa. É quase um Wush. É basicamente um Wush. Cadê? Então são coisas assim que eu acho legal pensar. Eu acho que são coisas principalmente que a gente só aprende fazendo sound design, sabe? Só aprende fazendo mesmo. Uma coisa que você tem que treinar, é uma coisa que dá trabalho, você tem que ficar fazendo. Mas que são divertidas e que sempre vão te fazer chegar a algum lugar, assim. Então eu acho muito legal, porque você sempre sabe que você vai estar melhor e você vai aprender um estilo diferente do que você já fez. Então, por exemplo, eu fiz esses vídeos, eu fiz o Blasphemous e tal, principalmente pra treinar, porque eu nunca tinha feito nada do Blasphemous, eu nunca tinha feito nada com essa pegada, tipo, um pouco mais gore, um pouco mais de animação em batalha. Então eu queria fazer alguma coisa desse tipo. E aí eu aprendi muitas coisas que são muito úteis pra mim hoje em dia, de como fazer, e em cada jogo que eu vou trabalhando, eu vou meio que aprendendo uma coisa nova. E você vai pegando essas referências, vai pegando esse conteúdo pra você, e você vai usando ali como, tipo, sua biblioteca cerebral, assim. Então, eu acho muito legal, assim. Eu acho muito legal treinar, eu acho muito legal vocês fazerem redesign, assim, principalmente de coisas pequenas, tipo 10 segundos, 5 segundos, sabe? Tipo, pra aprender, mas, assim, fazer bem feito, sabe? Não é fazer, tipo, um por dia. Fazer, olhar no outro dia, às vezes mudar, sabe? Eu acho que o Maurício um dia ele falou que, tipo, o redesign dele, ele demorou, tipo, meses pra fazer. O meu, que tá no meu Instagram, inclusive, eu demorei 3 semanas, eu acho. Foram 2 ou 3 semanas, assim, tipo. Mas foi corrido, eu fiquei só trabalhando nisso, não estava trabalhando em outra coisa. Então, eu acho que é uma coisa que dá trabalho, mas que vai ser muito importante pra vocês chegarem mais longe, mais rapidamente, né? Vamos voltar aqui pro negócio. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Não sei, vocês nunca têm dúvida. Vocês são muito professional. Então, coisas que a gente vai ver amanhã, na próxima aula. Vai ser a última aula dessa semana. E a gente volta com a aula na quarta-feira. Eu vou explicar pra vocês por quê. Na próxima aula, a gente vai falar principalmente de produção.
Efeitos, então assim, vocês que queriam ver quais plugins, quais coisas são legais, não sei o que, eu vou mostrar quais que eu uso, qual que a galera recomenda também, se Maurício quiser tá aqui também pra recomendar os que ele usa, legais também, Taneco. Bem legais. Clareza, pra gente poder ter uma clareza maior no que a gente tá fazendo, no que o som que a gente tá apresentando. A gente vai falar sobre mascaramento. Um mascaramento é uma coisa que a gente fala muito de acústica e produção musical, que é você ter frequências ali que estão mascaradas e estão meio confusas, então elas acabam criando meio que um ruído. A gente vai falar sobre visão crítica, que é olhar no final e ver assim, tá bom, não tá bom, será que eu posso deixar melhor e tudo mais. E por último, a gente vai ter o nosso exercício. Então eu vou passar uma cena muito bonitinha pra vocês, que eu já dou spoiler, que é do Minecos. Vou pegar uma cena do trailer, não sei ainda qual, mas pegarei. Pra vocês ressonorizarem, vai ser uma coisa bem pequenininha, tipo 6 segundos. E na quarta-feira a gente vai voltar. Todo mundo que... Eu vou deixar um link disponibilizado pra vocês subirem lá no Drive e tal. E aí as pessoas que mandarem a gente vai falar sobre esses Reels aqui, vai falar sobre as coisas. Senão a gente vai ficar batendo papo e ressonorizando alguma coisa também, se o SoundKill deixar. Mas eu acho muito legal que vocês participem, que vocês façam e tal. Eu acho que é um ótimo lugar de treinar. E eu acho que quando a gente deixa outras pessoas terem visão crítica sobre o nosso trabalho, é importante para que a gente aprenda algumas coisas que às vezes nós próprios não percebemos, assim. Do mesmo jeito que eu aprendo sempre que as outras pessoas dão feedback ou veem os vídeos que eu sonorizei, às vezes falam, tipo, você poderia colocar isso, isso seria maneiro e tal. Então eu acho sempre muito importante. E, inclusive, o Maurício, ele é sound designer do Minecos. Então, assim, não podemos fazer feio para o Maurício. Estou dando uma oportunidade. Brincadeira, gente, é brincadeira. É melhor colocar Reel de redesign no portfólio do que Reel de Game Jazz participou, né? Então, depende. Então, exatamente do jeito que o Maurício falou. Depende. Se o jogo ficar legal, é legal. Se o seu jogo já tá maneiro, dá pra ver, dá pra ouvir os efeitos sonoros ali, é legal. Se não, um vídeo de redesign, o maneiro dele é que ele sempre vai impressionar se o áudio estiver bom. Porque, sempre é uma palavra muito boa. Se vocês escolherem direitinho o Reel e tudo mais, e o áudio estiver bom, ele vai impressionar. Porque são animações de jogos que já estão feitos e tudo mais. Então, vai ser mais fácil de fazer uma vitrine melhor, assim, pro trabalho de vocês, sabe? De chamar a atenção das pessoas. Mas é legal, eu particularmente acho maneiro. Se você tiver um jogo, você quiser colocar no seu portfólio também, eu acho legal misturar, assim. O meu Reel que foi pra Sharna Peach, eu posso até mostrar pra vocês. Ou eu mostro no último dia. Não, essa é só mostrar na quinta-feira que a gente vai falar sobre o Reel. Mas o Reel que foi pra Sharna Peach, ele tinha redesign e ele tinha coisa minha também. Então, assim, eu acho que se o jogo estiver legal e o áudio estiver legal, estiver chamando a atenção, é uma coisa maneira. Eu vou dar uma sugestão que pelo menos é relevante pra mim. Quando tu for fazer Reel, faz principalmente pra você, pra se divertir. Só você gostaria de fazer, de ouvir, porque quando tu faz com amor o bagulho transparece pra quem for ouvir. Exatamente. O Tanek tá totalmente certo nisso, assim. Escolhe um jogo que você gosta. Eu acho que Reel, a gente vai falar sobre Reel também, então a gente vai ter um papo melhor sobre isso, mas eu acho que Reel é uma coisa muito legal, de que você jogue com seus pontos fortes. Eu acho isso muito legal. Cara, faz o que você gosta ali, sabe? O que você gosta de ouvir. Eu acho que transparece muito, assim, o cuidado que você teve pra coisa. E aí, se você quiser, tiver à disposição, fazer algumas coisas diferentes também. Então, tipo, colocar coisa 2D, colocar coisa 3D, não sei. Mas se não, cara, tipo, principalmente quando vocês estão começando, ou quando estão começando a fazer Reel, não tô falando começando sound design, estão começando a fazer um Reel porque é uma coisa muito específica, fazer um Reel é uma coisa que dá trabalho de uma maneira diferente do que fazer um som pro jogo. Quando vocês estão começando a fazer um Reel, eu acho que é muito legal vocês pegarem jogos que vocês gostem, coisas curtas, pra vocês treinarem, principalmente, treinar o máximo possível, e aí os que ficarem bem legais, aí vocês compilam no vídeo, sabe? Eu acho que isso é bem legal. Real Taneco. Tem os variados de reverb. Tá reverb, Taneco? Taneco, quanto você quer de reverb nesse som? Sim.
Enfim, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu falei que ia ser um pouquinho mais curta. E foi só um pouquinho mais curta mesmo, apesar dos intempéries que a gente teve no meio do caminho. Eu espero que vocês tenham gostado da gente sonorizando as coisas com o Wush. Foi muito divertido. E é isso, gente. A gente vai se ver na aula amanhã. Anyway. Eu espero vocês lá pra gente poder fazer essa coisa do exercício. Se todo mundo puder participar, eu vou amar tanto, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Vou amar, quem fizer o exercício já tem meu coração já. A gente vai falar sobre ele amanhã, vai falar sobre algumas coisas mais de produção plugin, coisas que todo mundo quer saber. É sempre divertido falar sobre plugins. É isso, gente. Até amanhã. Agradeço vocês pela presença. Muito, muito, muito obrigada. Boa noite. E até amanhã, gente. Tchau, tchau.